Olá, meus irmãos, boa noite. Novamente aqui para o nosso querido e amado estudo do livro do Céu e Inferno, que estamos tentando passar o nosso melhor, nosso entendimento através do conhecimento espiritual que temos. E antes de continuar, pedir a permissão dos benfeitores espirituais que possa nos auxiliar, nos amparar esse conteúdo de leitura, de explicação, aonde o amor de Deus, de Jesus, a misericórdia prevalece muito, E a gente seja digno de receber toda essa proteção que vem do alto e também em nome da nossa casa espírita, para que possamos fazer o nosso melhor hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. Então vamos dar continuidade, meu estudo hoje é o capítulo 5, vamos falar do purgatório, estamos lendo, o livro Céu e Inferno, como já falamos, Justiça Divina e o purgatório. O Evangelho não faz nenhuma menção do purgatório, que só foi admitida pela Igreja no ano de 563. Tratava-se inevitavelmente de um dogma mais racional e mais conforme a justiça de Deus que o inferno, pois estabelece penas menos rigorosas e mais aceitáveis para as faltas de mediana gravidade. A ideia do purgatório funda-se, portanto, no princípio da equidade, pois, comparada com a justiça humana, equivale à detenção temporária em relação à pena de condenação. O que se pensaria de um país que só tivesse a pena de morte para todos os crimes e até os mais simples delitos? Sem o purgatório, só há para as almas as duas alternativas extremas: a felicidade absoluta ou o suplício eterno. Nesse caso, o que seria das almas culpadas somente as faltas leves? Ou elas partilhariam da felicidade dos eleitos sem serem perfeitas, ou sofreriam o castigo dos maiores criminosos sem terem igualados no mal. E o que seria então justo ou racional? Então ele aqui nos fala que o Evangelho não faz menção do purgatório, que a gente sempre fala céu e inferno. Nós da doutrina espírita nos falamos de zonas de restauração, de refazimento, de zonas onde cada um vai fazer jus conforme a sua conduta e seu merecimento, E ele fala que antigamente eles falavam do purgatório como uma coisa assim: vai purgar, vai ficar lá e não vai ter uma salvação, vai ficar lá pro resto da vida, Nessa zona de sofrimento, zonas inferiores, zona de restauração que a gente fala, vamos dizer, pode ser uma estadia num plano, num umbral, o purgatório, uma das zonas inferiores de refazimento para os espíritos. Só que nós, na doutrina espírita, sabemos que independente de purgatório ou inferno, como cada um se diz, para nós, o purgatório seria mesmo um estágio onde o espírito vai ficar para ter seus momentos de pensar nos erros cometidos, Que aqui na Terra a gente já está fazendo o expurgo de preparo espiritual para uma nova restauração nossa, Para que a gente não precise habitar num plano tão inferior, para que a gente possa ser amparado e ajudado, E também não pode ser assim como condenar as pessoas ao purgatório sem ter uma chance e uma oportunidade como uma justiça, a justiça dos homens, vamos dizer assim, Vai todo mundo para lá e vai ficar no purgatório e vai sofrer a pena igual a todo mundo. Aquele que transgrediu com maior gravidade e aquele que menos coisas fez, mais leves, mais sutis, vamos dizer assim, vai ser punido da mesma forma que o outro negligenciou muito mais. É inadmissível para nós da doutrina espírita. Então, cada um vai fazer parte de uma habitação espiritual nas zonas inferiores, conforme... Porque para nós é isso, o purgatório é uma zona inferior de refazimento, de restauração, onde nós vamos ser a consequência das nossas atitudes, de ficar ou não nesse tempo estagiando para uma misericórdia que vai nos dar a libertação e a salvação, de um recurso espiritual que a nossa alma vai ser salva de um resgate, de arrependimento, de remorso,
de coisas que nós negligenciamos e poderiam ter feito melhor. Então, para nós, o purgatório, ele funciona como uma escola de evangelização, onde as almas errantes, ou mesmo não errantes que habitam lá, vão ter os seus processos de mundos espirituais habitados, de zonas espirituais, para serem corrigidos. Entra como uma corrigenda, você vai para lá e vai passar dessa zona de purgatorial, de expurgo, né, que não é purgatório, uma zona de expurgo, uma zona de refazimento, onde você vai avaliar tudo aquilo que você deixou de fazer, que poderia ter feito melhor, e vai ser avaliado e ser levado por uma colônia espiritual de refazimento, para ficar ajustado e amparado pelo amor de Deus, de Jesus, né? Então não poderia ser como antigamente, achavam que vai para o purgatório, todo mundo vai para lá. Não é assim. É a mesma coisa nós falar que todos vamos ser condenados a ficar no umbral. Não. Cada um vai ter o seu momento de refazimento. Não vamos dizer que nós não vamos passar por um expurgo no umbral ou não. Quem somos nós? Nós somos espíritos puros. Mas a gente está tentando aqui já no planeta Terra fazer com que isso nos ajude nessa conscientização de fazer o nosso melhor aqui. Para não precisarmos ir para um expurgo, para o purgatório, de uma condenação mais, vamos dizer assim, sem permissão de uma salvação, né? Sem inadmissível. Todas as criaturas divinas não ter uma oportunidade de ser ajustado. E no purgatório, antigamente, eles achavam que ia ficar lá para sempre, né? Ou que os eleitos iriam ter a recompensa, né? Comprar só um pedacinho no céu e seriam salvos no purgatório, né? Que ajudavam, pagavam seus dízimos, pagavam suas ofertas na igreja, então compravam um pedacinho no céu. E o purgatório, fazer orações, eles ficavam quites com tudo isso, né? E jamais isso acontece, né? Porque a lei de causa e efeito existe e a gente vai expurgar conforme nossa fé e o nosso merecimento. E no item 2 nos fala assim: mas a noção do purgatório teria de ser necessariamente incompleta, pois só conhecendo o suplício do fogo procuraria diminuí-lo numa ideia atenuada no inferno? As almas ainda se queimam, mas de que maneira menos intensa? Não conciliável ao progresso com os dogmas das penas eternas. As almas não podem sair do purgatório através do seu próprio adiantamento, mas sim pela virtude das preces que fazem ou que mandam fazer pelas suas intenções. Se a ideia inicial foi boa, não se deu o mesmo com as suas consequências, e em razão dos abusos de que ela se tornou fonte. E em virtude das preces pagas, o purgatório se transformou numa mina mais produtiva que a do inferno. Então, olha só que ele fala que só aqueles que faziam preces, ofereciam orações e tudo seriam libertados do purgatório, né? Então, por isso que ele fala, estão igualando o purgatório como o inferno, né? Então, vamos rezar, vamos oferecer dinheiro, oferecer tudo para libertar aquela alma do... Não, lá não tem comércio no amor de Deus, de Jesus. No purgatório não vai existir essa troca de moeda para salvação. Eu vou rezar, eu vou... para fazer tudo para a alma de fulano, tal, que, vamos dizer, que fez tanto mal, ele sai dessa zona inferior. A gente vai rezar para que ele se arrependa, para que ele tenha a consciência da alma dele, de tantas atrocidades que ele fez, para ele ser restaurado, mas não a troca material, né, como eles falam aqui, em financeiro, em oração, pedindo que a intercessão vai ser melhor para eles através dessa troca. Jamais. Cada coisa no seu lugar. A espiritualidade nos fala que não existe troca financeira na espiritualidade. É sempre moral, conduta, processos de restauração, né? Vai vir uma alma abençoada que vai ajudar na acolhida, no ensino para esses espíritos. Mas nada de troca, desse mercado que a gente fala, uma morada no céu. Antigamente eu falava, né? Comprar um cantinho no céu. Ninguém compra. Ninguém compra a morada eterna, a morada espiritual de Deus, dos espíritos celestes, espíritos perfeitos, né? Lá não tem preço. É o amor e a misericórdia de Deus em todas as situações, em todos os processos regenerativos. Seja no inferno mais denso, na zona purgatorial, né, do purgatório, que vai fazer um estágio para a gente se avaliar
a nossa conduta. Então, tudo isso faz parte do nosso processo, desde aqui até a nossa chegada no momento que nós desencarnamos, de avaliar tudo aquilo que de bom fizemos ou de mal. E não há dinheiro que vai fazer a compra do nosso processo evolutivo. Tenho certeza disso. Que isso não vai existir na nossa morada com a consciência que nós temos hoje, né? Que é o que faz de nós uma acolhida numa zona de mais evolução, sim, a nossa moral, a nossa maneira de ser, sem corrupção, sem trocas financeiras de nada, né? Sempre no amor de Deus, no amor de Jesus. Aí tem a nota de Kardec aqui que nos fala: o purgatório deu origem aos escândalos dos comércios das indulgências, com as quais se vendia a entrada no céu. Esse abuso foi a causa primeira da reforma e foi por causa dele que Lutero rejeitou o purgatório. Então, Lutero, antigamente, ele lutou contra o comércio das indulgências, que eles falavam: se você pagar tanto para a igreja, você vai ter o seu lugar no céu. Você não vai para o purgatório. Então, Lutero, no tempo antigo, ele foi contra essa reforma das indulgências pela igreja, né? Pelos escândalos que se faziam vendendo um pedacinho do céu. Então, esse mártir, vamos dizer assim, né? Ele já estava pondo um propósito que isso não se vendia, que jamais ia ter o comércio das indulgências e você ser admitido numa zona purgatorial e sair de lá só porque você prestou um recurso financeiro de moedas para comprar esse espaço na espiritualidade. Jamais isso. E ele lutou de uma forma benéfica, né? Nos mostrando que não haveria comércio mesmo através disso. Este caso nos mostra o processo da evolução. O erro na concepção do inferno gerou a ideia do purgatório, e esta determinou, por sua vez, a reformulação da teologia cristã e a tentativa da volta ao cristianismo primitivo, que preparou, com a reforma protestante, o caminho ao espiritismo. Então, olha só, tudo isso acabou gerando que céu, purgatório e inferno seriam tipo a mesma coisa, não tem diferença. São zonas de reparação espiritual, onde cada um de nós vai fazer jus daquilo que nós fizemos errado, como a gente está sempre falando, porque esse tema sempre a gente vai falar disso, porque são lugares inferiores onde a gente vai habitar. Então, cada lugar, cada espaço, a gente vai fazer o melhor agora, porque não vai ter compra, não vai ter troca de moeda para nossa morada no céu. A nossa própria moeda, nossas boas atitudes, as nossas boas ações. E por mais que a gente queira explicar, tem muita coisa assim da parte de teologia, de coisas que já agora, com a doutrina espírita, nos descortinou uma forma melhor de entendimento, nos mostrando que temos que fazer o melhor, né? Ser melhor para que a gente não precise nem trocar por nada, mas pelo menos ir de consciência tranquila, de dever cumprido, de fazer o bem, né? Então é aí, o nosso purgatório tem várias continuações, nossa irmã Dinamara vai dar a sequência depois do tema. E é isso, vamos procurar fazer o nosso melhor para que a gente não precise espiar numa zona de sofrimento tão intensa, aonde a gente vai ter o choro e o ranger de dentes, né? Muito obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, aos benfeitores espirituais, por toda a ajuda e processo espiritual que vocês estão acompanhando aqui com a gente. E através do amor de Deus, do amor de Maria de Nazaré, possamos pedir a Deus, a Jesus, a todos os espíritos que se encontram nesse vale de sofrimento, para que sejam acolhidos e amparados pela sua restauração, pelos seus arrependimentos, para que a paz possa reinar nesse mundo e submundo de inferioridade. Obrigado, Senhor, que a paz seja com todos, e agradecendo já com a prece do Criador, do nosso Mestre Jesus, que a gente possa sempre ser digno dessa bênção. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Que assim seja.